hoje nós vamos falar de Davi, o rei Davi, o homem que ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O capítulo 11 de Hebreus apenas cita o nome de Davi, entre outros nomes de heróis da fé, mas a história de Davi talvez seja uma das mais conhecidas. E eu gostaria de entrar em alguns pontos da história de Davi para ressaltar 3 coisas sobre ele: fé, paixão e esperança. Fé na soberania de Deus, paixão suprema por Deus e esperança em Cristo. Fé na soberania de Deus. Davi era bem jovem quando ele foi ungido rei de Israel. Não assumiu naquele momento, foi ungido meio que às escondidas, tinha aí entre 15 e 17 anos. Não tinha mais do que 18 quando ele enfrentou o gigante Golias, quando ninguém mais tinha coragem de enfrentá-lo. Golias afrontava o exército do Deus vivo, o exército de Israel, todos os dias, de manhã e de tarde, durante 40 dias, e ninguém naquele exército tinha coragem de enfrentá-lo. Ninguém naquele exército conseguia ver mais do que aquilo que os seus olhos mostravam. E isso está relatado lá em 1 Samuel 17, eu vou ler alguns versículos desse capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 24, diz assim, quando os israelitas viram Golias, eles começaram a fugir apavorados, e perguntavam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Eu fico imaginando eles olhando Golias, e a Bíblia diz, eles ficaram apavorados, arregalando os olhos, olhando um para o outro, falando: você viu o tamanho daquele cara? Você viu o tamanho dele? Eles só conseguiam ver o tamanho do gigante, e o quanto eles eram pequenos em relação àquele gigante. Mas tinha um rapazinho que não passava por isso. Davi não. Davi olhava pelos olhos da fé. Davi sabia o tamanho do seu Deus. Davi sabia que Deus é muito maior e mais poderoso que qualquer inimigo. Porque a fé vê aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Quem crê, vê coisas que quem não crê, não consegue ver. Por isso que quando Davi chega no acampamento e vê aquele gigante afrontando o exército de Deus vivo, ele não vê o quão grande era Golias, mas quão gigante é o seu Deus. Você percebe? A fé na soberania de Deus, e olha o que ele fala. Quando ele se depara lá com Golias, ele diz o seguinte no versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? A Bíblia não mostra a entonação, mas pessoalmente, eu acho que ele não estava muito preocupado com a recompensa, por causa daquilo que ele fala na sequência. Então eu acho que o tom dele foi mais ou menos assim: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem ele pensa que é? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi sabia. Nenhum momento você vê Davi calculando o tamanho do adversário. Essa maneira de Davi falar é uma forma inspiradora. A maneira de ele falar chegou aos ouvidos do rei. Alguém deve ter dito assim: olha, tem um rapazinho aí, rei, que parece que não tem medo de nada, e diz que enfrenta o gigante. O rei manda chamar Davi. Davi se apresenta diante do rei, e no versículo 32 em diante, diz assim: imagine, gente, está chegando um adolescente praticamente, entre 15 e 17 anos. Na presença do rei, ele diz assim: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Imagina um rapazinho, ele não era ninguém de academia, ele era um rapazinho bonito, diz a Bíblia, ruivo. E aí ele chega: relaxa, ninguém se preocupa com esse cara aqui, eu vou lutar contra ele. E Saul respondeu: você não vai conseguir lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi insistiu. E olha, vê se não inspira, gente. Tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, olha o que ele faz: vou atrás dele. Você imagine você protegendo as ovelhas e aparece um leão. O primeiro instinto é fugir para dentro do aprisco. E ele diz assim: eu vou atrás dele com o meu cajado, e eu tiro o cordeiro da sua boca, eu arranco ele da boca dele,
E se o animal me ataca, eu seguro ele pela mandíbula e eu bato nele com o meu cajado, até ele morrer. Eu fiz isso com o leão, eu fiz isso com o urso, e eu vou fazer isso com esse filisteu incircunciso. Eu não sei o que aconteceu no coração de Saul, mas só para você ter uma ideia, o gigante Golias estava propondo o seguinte: por que vamos lutar os dois exércitos e morrer um monte de gente? Em vez disso, dê o campeão de vocês para lutar comigo, e quem perder vai ser escravo do outro. Essa era a proposta, era isso que estava em jogo. E Saul, apesar daquele rapazinho franzino que estava na frente dele, ele fala: então tá bom, vai. Que Deus esteja com você. E esse é o momento na história de Davi que você sabe, ele tenta colocar aquela armadura, tenta pegar aquela espada e tudo aquilo fica meio desengonçado para ele. Eu não sei o que passou na cabeça de Saul nessa hora, mas se fosse eu pensava assim: meu Deus, o único cara que tem coragem de enfrentar o gigante não aguenta nem a armadura, estamos lascados. Mas não foi isso. Ele vê tamanha fé na soberania de Deus, vê que Deus está com ele e confia a ele o destino daquele povo. E Davi, sem se abalar, ele vai, procura lá no riacho umas pedrinhas, escolhe as mais redondinhas e vai enfrentar o gigante. Quando Golias olha para ele, pensa: quem você pensa que eu sou para vir para mim com pedras? Você está pensando que eu sou cachorro? E olha o que Davi fala. 1 Samuel 17, 45 e 46. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou contra você, vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Não sei se você percebe a fé desse rapaz, mas é como se você dissesse assim: olha, você está vindo para mim com um barbante, e eu vou para cima de você com um canhão. Nem dá a comparação. É só para você ter uma ideia que não tem comparação. Nenhum momento Davi se abala aqui. Eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Uau! Ele está pegando fogo. Já está girando o estilingue dele, a funda dele ali. Vê se não dá para entender por que amar esse cara, né? Porque Jonatas amava ele, eu amo ele. Quando nós éramos pequenininhos, a gente cantava uma musiquinha, né? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. E falava: eu danço, eu luto. Davi é um exemplo para nós em muitas coisas. E deve ser na sua fé, na soberania de Deus. Então, pela fé, Davi derrubou o gigante com aquela pedrada, e ele correu até o gigante, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça dele. Naquele momento todo mundo ficou pasmo. O exército filisteu fugiu. O exército de Israel deu um grito de vitória e saiu correndo atrás deles. Todos ali derrubaram muitos pelo caminho. E Israel venceu aquela batalha porque Davi enxergava o tamanho do seu Deus. Você consegue ver? Você consegue ver o tamanho do teu Deus? Davi via isso. A fé vê aquilo que os olhos naturais não podem ver. Portanto, você não pode acreditar que qualquer problema que você esteja passando, Deus não tenha uma saída ou um propósito. Você não pode acreditar que esse problema é maior do que Deus. Não pode acreditar que qualquer governante, qualquer exército, qualquer juiz por aí seja mais poderoso do que Deus. Nosso Deus é Yahvé, o Todo-Poderoso Deus, Rei do Universo. Agindo Deus, quem impedirá? Não tem para ninguém. A fé na soberania de Deus, na supremacia, não há nada acima, nada mais poderoso, nada maior do que o nosso Deus. Davi sabia disso. Glórias a Deus. Você consegue ver? Portanto, tenha a fé na soberania de Deus, e fale, se inspire a falar e agir de acordo com aquilo que você crê. Fale, olha a maneira como Davi fala, você precisa falar. Sabe, quando Pedro anda sobre as águas, ele pede para Jesus antes: olha, Jesus, me manda ir até aí, e sob a palavra de Jesus ele vai. Então, você deve crer na palavra do Senhor, e sob a palavra do Senhor, Pedro começou a experimentar o milagre.
E enquanto ele olhava para Jesus, ele experimentou o milagre, mas quando ele se distraiu e começou a olhar as circunstâncias, o tamanho das ondas, ele começa a abortar o milagre que está acontecendo na vida dele naquele momento. Sabe, talvez você esteja vivendo um milagre. Nós estamos vivendo um milagre como igreja. Amém? Mas nós não podemos, nesse meio do caminho, olhar para outras coisas, começar a reparar no tamanho dos problemas, no tamanho das dificuldades. Porque Deus já nos trouxe até aqui. Foi Ele quem fez, nós temos certeza disso. Portanto, é Ele quem vai nos levar adiante. Por isso, comece a falar como quem crê na palavra de Deus. Diga, como 1 João 4,4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Creia nisso, se preciso, repita, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou o filho amado de Deus. Deus me amou tanto que deu seu filho unigênito. Eu sou amado de meu Pai. Quão grande é o meu Deus. Não há Deus maior. Tem uma canção antiga que diz, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia. Não há. Louvado seja o Senhor por isso. Que os nossos olhos se abram e nós vejamos a soberania de Deus como Davi. Tenha fé na soberania de Deus. Fale e haja à altura dessa fé. Lá fora. Quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver enfrentando o desafio, use a fé lá. Lembre do tamanho do seu Deus. Sabe, Davi era um homem comum. Pecador, como nós. Na verdade, ele pecou gravemente. Além de ele adulterar, você conhece a história, ele praticamente mandou matar o marido da mulher com quem ele dormiu. E ele fez isso enquanto ele era rei. E ele fez isso plenamente consciente da lei de Deus. Ele fez isso com o símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança, no centro do seu reino. O culto a Deus estava ativo. Davi até liderava a adoração no templo. E mesmo assim ele pecou. O que isso te ensina? Se o homem segundo o coração de Deus pecou gravemente, quanto mais nós devemos vigiar para não cairmos em tentações. Deixa eu te perguntar, você ora todos os dias para não cair em tentações? Porque as tentações estão aí todos os dias. Quando Jesus ensina a orar, ele dá um modelo de oração que é o Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo de oração plural e diário. É diário, ele diz o pão nosso de cada dia. E nesse modelo de oração, ele fala para orarmos, não nos deixe cair em tentação. Sabe, quando eu vou para o trabalho, estou levando meus filhos para a escola, essa oração, geralmente eu faço em voz alta. Eu tento usar o Pai Nosso como modelo, e chega lá um momento onde eu oro, Senhor, não nos deixe cair em tentação, não oro só por mim. Eu falo, Senhor, não deixe meu filho, minha esposa, minhas filhas caírem em tentação. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Dá a saída, Senhor. Dá a saída para nós, me mostra, me dá sobriedade. Não me deixe embriagar com as coisas do mundo, não me deixe me embriagar com o meu orgulho. De repente eu vou pecar no falar, não quero cair nas armadilhas das trevas. Senhor, me ajuda, não me deixe cair em tentação. Jesus ensina assim, lá no Getsemane, quando ele está prestes a ser preso, ele fala para os seus discípulos, orem para que não caiam em tentação. Por isso nós devemos orar. 1 Coríntios 10, 12, 13 diz o seguinte, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Uma pausa aqui. Se vocês pensam que estão de pé, significa que você pode parecer que está tudo de pé, você pode até achar que está de pé, mas você pode cair. Você pode nem estar de pé, e estando de pé você pode cair. E Paulo aqui nessa carta está dando esse alerta, olha, você pensa que está de pé, cuidado para não cair. Ele continua no versículo 13, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Essa é a verdade. Não tem aquela coisa de eu não consigo, é mais forte do que eu. A palavra de Deus é clara. Deus não vai permitir isso. Quando forem tentados, Deus vai mostrar uma saída para que consigam resistir. Por isso ore.
Ore, você quer agradar a Deus, eu sei como nós falhamos, somos tentados em tantas coisas, mas nós queremos, nosso espírito tem prazer na lei de Deus, por isso ore, clame a Deus por isso, para que não aconteça como aconteceu com Davi. Sabe, Deus não fica surpreso quando eu e você pecamos. Deus sabia o quanto você ia pecar, até hoje, sabe quanto você vai pecar até Jesus vir ou você ir. E Ele não fica surpreso com isso. Mesmo assim, mesmo sabendo o quanto eu e você íamos pecar, Deus decidiu ter um relacionamento comigo e com você. Que a nossa reação seja amá-lo, procurando fazer a vontade dEle, procurando entender a vontade dEle, procurando andar de maneira santa, em nome de Jesus. Não quer dizer que eu devo viver pecando, mas eu não posso me prostrar e me render ao pecado, não posso me entregar. É preciso haver arrependimento profundo e genuíno, e isso houve na vida de Davi. Sabe, Davi, ele escondeu o pecado dele por um tempo, e ele fala que isso corroeu ele por dentro. Ele expressa isso no Salmo 32, versículo 3 e 4, quando ele diz: enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Só sente isso quem tem Deus. Pessoa que está no mundo, ela está morta espiritualmente. Pessoa que não nasceu de novo, ela está morta espiritualmente. Não sente isso aqui. Isso aqui é alguém que conhece a Deus, está definhando lá dentro, sabe, o espírito está morrendo. Porque é preciso confessar. Se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas Davi, como todos nós, estava ali, sofrendo e até escondendo, e foi assim até que o profeta Natã o confrontou. O profeta Natã contou uma historinha para ele, mais ou menos como meu pai fez comigo quando eu era criança. Ele falou assim, chamou assim: ó filho, vem cá, tem uma conversa, tem uma historinha de um pai que tinha um filho. Esse pai pagou para o filho estudar numa escola, e esse filho era para estar lá e não estava. O que você acha que devia fazer? E a criança já vai baixando, né? Eu já sei quem é essa historinha. Natã faz mais ou menos isso, só que não era, Davi não tinha gazeado a aula como eu, né? Davi tinha pecado gravemente contra Deus, e ele conta essa historinha. Olha, Davi, tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas. E em vez de ele sacrificar uma dessas ovelhas aí para fazer um churrasco, ele resolveu pegar a única ovelha que um homem pobre tinha. O que você acha, Davi? Davi, olhando essa história na terceira pessoa, às vezes é mais fácil a gente ver o problema nos outros, né? Davi, escutando essa história na terceira pessoa, ele fica indignado, ele quer punir aquele homem, e Natã olha para ele e fala assim: você é esse homem. E Davi se vê nessa terceira pessoa, e ele cai em si, ele percebe que ele pecou. Que aquilo não era apenas um problema, aquilo não era um desafio, aquilo era pecado. E ele tinha pecado contra ninguém mais do que o próprio Deus. E ele se dá conta disso, e ele se arrepende profundamente. Isso está bem expresso no Salmo 51. E alguns diriam que o arrependimento profundo de Davi é o motivo de ele ser chamado homem segundo o coração de Deus, e de fato ele nunca mais veio a pecar nessas coisas, e é um exemplo para nós nesse sentido. Mas eu acho que tem alguma coisa a mais, e eu quero avançar nisso com você. Para dar um exemplo, quando Saul ele desobedece a Deus, ele vai ser destituído pelo profeta. O profeta vai dizer: olha, você não vai mais ser rei. Naquele momento a preocupação de Saul é o que os outros iam pensar dele se ele aparecesse no sacrifício sem o profeta. Então ele pede: por favor, venha comigo. E está tudo resolvido para Saul, se Samuel for junto com ele. E Davi está numa situação de pecado. Davi também desobedeceu a Deus aqui, nas leis de Deus, e poderia estar sujeito a perder o trono. Mas você sabe que a maior preocupação de Davi não é perder o trono. A preocupação de Davi não é perder o casamento. A preocupação de Davi não é perder o status ou a fama. Não é o que os outros iam pensar ou iam falar. A preocupação de Davi é uma: perder a presença de Deus e o Espírito Santo. Aí você começa a ver a paixão que ele tinha suprema. Mais do que tudo. Mais do que tudo. Davi expressa isso no Salmo 51, versículo 11. Quando ele ora pedindo assim:
não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Se nós não podemos fazer essa oração, nós ainda não experimentamos o que é ter o Espírito Santo caminhando conosco. Eu falava para meus filhos ontem, a gente estava num momento com Deus, que eles não sabem o que é estar fora da graça. Eles nasceram debaixo da graça, eles não sabem isso. Eles não sabem o que é terrível. A gente às vezes está tanto tempo na palavra e não imagina quanta desgraça, quanta coisa ruim há fora da presença de Deus. E Davi não quer perder a presença de Deus de maneira nenhuma. Davi queria Deus mais do que tudo, ele tinha paixão suprema por Deus. E eu encorajo cada um de nós aqui, mais do que tudo, eu e você deveríamos nos preocupar em manter a presença de Deus. Às vezes você está tão preocupado em não pecar, e tudo que você deveria fazer é se preocupar em se aproximar de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. O pecado não está perto de Deus, o pecado nos separa de Deus. Eu preciso da presença de Deus. E aí eu pergunto, e encorajo você a fazer essa pergunta a si mesmo: será que eu amo a Deus de verdade? Será que eu busco a Deus porque eu amo a Deus e quero estar eternamente com Ele? Ou será que é porque eu só quero me livrar do fogo do inferno? Cada um deve fazer essa pergunta. Percebe? Eu costumo repetir uma frase que eu ouvi do pastor Lucinho, que é chocante, mas é verdade. Se Jesus estiver no inferno, eu quero ir para o inferno. Opa, Daniel, que é isso? Primeira vez que eu ouvi, fiquei meio assim. É verdade. Porque eu não quero só me livrar do fogo do inferno. Vai ser um inferno longe da presença de Deus. O céu é conhecer Jesus, a Bíblia diz isso. A eternidade é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Perder de conhecer Jesus é o inferno. E Davi sabia disso. Ele amava Deus mais do que tudo. Sabe, a primeira vez que Davi recebe essa descrição de um homem segundo o coração de Deus, aparece lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: foi o momento onde Saul estava sendo destituído, e naquela frase Samuel diz o seguinte: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Veja, nesse momento da história, Davi nem era conhecido. Davi não era rei, Davi não tinha matado o gigante, Davi nem tinha sido ungido. Então o que quer que tenha feito dele o homem segundo o coração de Deus, já nesse momento, foi antes de tudo isso. E eu pergunto a você que conhece pouco da história, o que Davi era antes de tudo isso? Um simples pastor de ovelhas, que compunha canções com sua harpa e adorava a Deus. De onde você acha que Davi tirou inspiração para compor um dos salmos mais belos, que expressa a plena confiança em Deus, que é o Salmo 23, talvez também um dos mais conhecidos? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Na minha paráfrase pessoal o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele me guia pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso pode acontecer, eu não temerei, porque Deus, meu Deus, está comigo. Tua vara e teu cajado me consola. A presença de Deus me consola. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Com certeza a bondade e a justiça vão me seguir todos os dias da minha vida. E aqui vem o ponto: e habitarei na casa do Senhor dia após dia, após dia, após dia. Esse é o desejo de Davi. É o teu desejo? Que você se sinta inspirado a isso. Estar na presença de Deus. No Salmo 27, 4, isso fica mais claro ainda. Quando ele diz assim: a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu desejo maior, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E eu volto a você. Será que você... Quem é que ocupa, ou o que ocupa esse lugar de suprema paixão na tua vida? Aquilo que você ama mais do que tudo? Como a pastora Cátia disse na mensagem passada, se não é Deus, é um ídolo. Porque esse lugar só pertence a Ele. Nossa maior paixão, nosso maior amor tem que ser Deus. Mais do que os filhos, mais do que a esposa, mais do que o marido, mais do que tudo e todos. Deve ser Deus. E isso deve ser expresso através dos nossos atos. Sabe, nossos filhos vão
vão ver na nossa vida, mais do que ouvir as nossas palavras, quando eles verem em nossa vida a paixão que nós temos por Deus. Eles vão ver nossos defeitos, vão ver quando nós erramos, quando nós nos arrependemos, e eles vão ver, mais do que tudo isso, a nossa paixão por Deus. Eu defini assim: Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque queria estar com Deus, tanto quanto Deus quer estar conosco. Pare para pensar. Deus não poupou a vida do único filho dele só para estar com você de volta, para restituir, resgatar, restaurar um relacionamento de volta. E você acha que Deus ia abrir mão por causa de dinheiro, por causa de uma fama, por causa de um emprego, por causa de um sonho? Deus quer ser esse sonho, Deus quer que você queira que Ele seja esse sonho para você. Davi tinha paixão suprema por Deus e esperança em Cristo. Por último, Davi tinha esperança em Cristo. Como assim, Daniel? Jesus não vivia naquela época. Como ele tinha esperança em Cristo? Davi teve o que eu chamaria de vislumbres da graça, vislumbres de Cristo. É como se Deus tivesse dado um gostinho da graça, do tempo da graça, o tempo em que nós vivemos, para Davi antes do tempo. Porque a fé faz isso. A fé permite nós vermos antecipadamente aquilo que ainda não se concretizou materialmente. Sabe, Abraão via aquela geração, via as estrelas e já via cada rosto. Jacó lá, quando salpicava lá as varas dele, ele via aquelas ovelhas se multiplicando. A fé vê antecipadamente aquilo que ainda não se materializou. E Davi estava vendo antecipadamente, talvez por uma graça ali de Deus, por ele ser tão apaixonado. José viu antecipadamente que que o povo de Israel iria voltar à sua terra, e a Bíblia fala no Hebreus 11, que pela fé, José deixou instruções do que fazer com os seus ossos. Abraão viu de longe a sua descendência e acenou para eles. O versículo não fala especificamente de Abraão, mas fala de vários heróis da fé, incluindo Abraão. Diz no versículo 13 de Hebreus 11: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas, porém, de longe, e de longe a saudaram. Olha lá, minha geração, eu creio, é certeza. Lembra do que eu falei na primeira mensagem dessa série? Quando a fé é como se fosse um certificado de posse. Eu já vejo, Deus prometeu, já é meu. É assim que esses heróis da fé viam. Sabe, não há nada melhor, maior para se ver e desejar ver com os olhos da fé do que Jesus Cristo vivo e ressurreto, o vitorioso. Nada mais lindo. Sabia que Abraão viu a Cristo? Sabia disso? João, capítulo 8, versículo 56, Jesus está falando: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Moisés, a ministra Isabela pregou aqui sobre Moisés. Moisés desejava tanto a presença de Deus, tanto ver a glória de Deus. Ele já estava na presença, ele falava diretamente com Deus face a face, e ele queria mais, ele queria ver a glória de Deus. E Deus dá um gostinho para ele quando coloca Moisés na fenda da rocha e passa de costa para ele ver, senão ele morreria. E você sabe quem que aparece lá no Monte da Transfiguração quando Jesus está orando? Moisés. Está lá vendo a Cristo. E olha que Moisés viu milagres, coisas que nós gostaríamos de testemunhar, mas nada se compara a ver Jesus. Nada se compara a ver o amado da minha alma. E Davi viu a Cristo. São vários salmos proféticos de Davi, onde ele está ali experimentando, vendo a Cristo. Eu não posso abrir todos aqui, vou abrir apenas no Novo Testamento uma citação de um salmo que diz assim, Atos capítulo 2, 30 e 31. Mas ele, Davi,
era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Ele está fazendo aqui referência ao Salmo 16, versículo 10, que o corpo não deixará que o corpo do justo, sofra decomposição. Está falando de Jesus. Ou seja, Davi viu a ressurreição de Cristo antecipadamente. A esperança de Davi, desses heróis da fé, sempre foi Cristo. Cristo é a outra palavra para Messias, o ungido, aquele que eles tanto aguardavam, é o nosso Senhor. E Davi viu essa ressurreição gloriosa. O que mais eu vou dizer? Quero pedir para você se colocar de pé. O que mais eu vou dizer? É o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 32 em diante, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, e os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição, a ressurreição de Cristo, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Eu não sei você, mas eu quero ser como eles. E dá tempo. Não importa a idade que você tenha, dá tempo. Dentre esses apedrejados, tinha um jovem lá, chamado Estevão. Capítulo 7 de Atos, versículos 55 e 56, ele está sendo apedrejado, vendo as suas forças se esvaírem. E ele, cheio do Espírito Santo, nessa hora, ele diz: levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Isso aqui é extraordinário. A Trindade está se manifestando aqui. Ele, cheio do Espírito Santo, vê a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E ele disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Sabe, quando alguém chega à nossa presença que a gente não vê há algum tempo, a gente tem que se levantar para cumprimentar. Mas você pensa, o rei, Jesus, recebendo esse que é o primeiro mártir cristão, Deus dá esse gostinho no final da sua vida aqui, de ver Deus Todo-Poderoso, cheio do Espírito Santo, e a Jesus Cristo de pé recebendo Ele, a glória. Não há nada que se compare a conhecer Jesus. A esperança de Davi e desses heróis foi Jesus Cristo. Ele é o melhor que nós podemos ver e desejar. Não há nada que se compare. Ele é o melhor de todos. E para concluir, Filipenses 3, 7 e 8 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza, à sublimidade de conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero esterco para poder ganhar a Cristo. Você percebe? Você consegue ver que não há comparação na glória, não há comparação em beleza, não há nada que se compare. Ele é o melhor de todos, Ele é o melhor de todos, é o mais lindo de todos, é o melhor que nós podemos desejar. A minha oração por cada um de nós é que nós tenhamos a fé na soberania de Deus como Davi, sejamos apaixonados por Deus como Davi, e tenhamos a esperança em Cristo como esses heróis da fé tinham. Quero te convidar, se você quiser, fechar os teus olhos.